Olá pessoal, então, dando prosseguimento à nossa atividade, não é? Falando principalmente sobre os conceitos fundamentais em bioquímica e fisiologia celular. Ontem nós falamos sobre as características da membrana celular, pode ser chamada também de membrana plasmática ou membranas biológicas, como vocês podem entender. Hoje nós iniciamos falando sobre canais iônicos de forma bastante genérica, né? Sobre os canais iônicos, e agora nós daremos um pouco mais de enfoque nesses canais, nessas estruturas proteicas que compõem os canais iônicos, não é? Então, os tipos de canais iônicos e a sua nomenclatura, elas estão baseadas principalmente nas características inerentes a cada tipo de canal iônico, né? Então, um canal iônico ele pode ser chamado, ele pode ter o nome de acordo com a sua seletividade a um íon. Eu chamo a atenção de vocês aqui para o que nós brasileiros, né, eletrofisiologistas e quem trabalha com fisiologia de canais iônicos aqui no Brasil, a gente chama a atenção para a questão relacionada ao nome dos canais, né? Alguns pesquisadores têm uma certa aversão a chamar canal de sódio, canal de potássio, né? Consideram que o termo correto é canal para sódio, canal para potássio, né? Canal para cálcio, canal para cloreto e assim por diante. Então, o meio científico, né, em português, né, em português brasileiro, né, provavelmente vocês não terão saias justas quando conversarem com um eletrofisiologista e disser a ele canal para um determinado íon, diferente se você disser canal de um determinado íon, você corre um sério risco de não agradar a quem ouve com essa nomenclatura aí. Então, o tipo iônico, né, o tipo de canal iônico, um desses tipos está relacionado à seletividade a um determinado íon. Canal para sódio, canal para cloreto, potássio, entre outros. Outra característica é a seletividade a um íon, mais uma característica, uma propriedade que seja exclusiva dessa família, né, ou desse tipo de canal iônico, né? Então aqui a gente está chamando de canal com uma seletividade a um determinado íon, mais uma das suas propriedades distintivas, canal para potássio, retificadores para dentro, né? Então percebam, ele além de ser um canal para potássio, ele é um canal para potássio com alguma peculiaridade, né? Uma outra situação é quando nós chamamos canal por uma determinada seletividade a um íon e nós temos alguma nomeação arbitrária, né? E essa nomeação arbitrária aí, peço desculpa vocês por não ter editado corretamente aqui o cálcio, mas essa nomenclatura, nomeação arbitrária aí, do tipo, né, a corrente é muito grande ou large, então é o tipo L, é tipo N porque é neuronal, é tipo T porque é transiente, e assim por diante. Por exemplo, P e Q não tem uma determinação específica, né? Então, essa nomeação ela está um pouco na imaginação de quem batiza esses canais. E um canal os canais que são modulados por ligante extracelular, né? Então são distinguidos por adjetivos derivados do nome do neurotransmissor, como é o caso, por exemplo, de um canal colinérgico, glutamatérgico, GABAérgico, entre outros. Correto? Então, nós temos pelo menos essas designações que são dadas aos canais iônicos para que nós possamos compreender de que tipo, com qual característica e que natureza iônica esse canal ele se relaciona. Os canais para potássio, especificamente, são canais que estão relacionados com uma concentração de potássio intracelular da ordem de 130 milimolar,
na solução extracelular, 4 a intracelular, né, 130 milimolar, e de 4 a 5 milimolar na concentração extracelular. Então, de acordo com os princípios aí da biofísica de membrana, de transporte através da membrana, sabendo que a concentração intracelular é mais alta que a concentração extracelular, uma vez que um canal para potássio esteja aberto, a probabilidade de chance, né, a chance que o potássio tem é de sair da célula, do meio intra para o meio extracelular, a fim de equilibrar as concentrações. Então, nesse caso, o movimento resultante, né, de difusão, ele é para fora da célula, de dentro para fora da célula. O efluxo de potássio, então, ele resulta em um aumento do gradiente elétrico entre os líquidos intra e extracelular. Então, turma, o potássio tem uma função muito importante no potencial de ação, prioritariamente, né? E é a função de restabelecer a ordem elétrica nessas membranas, né? Na membrana que está excitada e está voltando à sua condição de repouso. Então, quando estava no repouso, o potássio estava migrando através dos canais de vazamento de potássio. Por isso, inclusive por esse motivo, o potencial de membrana da célula em repouso é semelhante, é muito próximo ao potencial de reversão do potássio, né? Aquele íon que está que está mais permeável, né? Que a membrana está mais permeável àquele íon, é o íon que vai levar o potencial da membrana para perto do seu potencial de reversão. Então percebam que durante o potencial de ação, o potencial de membrana ele sai de menos 90, menos 80, que é próximo do potencial de reversão do potássio, e tende a ir para próximo do potencial de reversão do sódio, que está lá em condições positivas, mais 60, mais 61 milivolts. Quando o sódio é impossibilitado de entrar na célula, porque o canal ou está inativo ou já se fechou, né, haverá um movimento difusional do potássio por um canal de vazamento, fazendo com que o potencial de membrana chegue perto do potencial de reversão para o íon potássio. Os canais de potássio retificadores para dentro, como aqui a gente tinha citado há pouco, são formados, né, uma família, formados por dois segmentos na membrana, né? Eles estão interligados por um domínio que formará parte do poro e que contém o filtro de seletividade. E a característica mais importante, né, o fluxo de potássio para fora da célula, embora a resistência ao fluxo seja maior que quando é comparado ao fluxo do íon para dentro da célula. Então, ele é chamado de retificador para dentro, porque a resistência para entrar na célula, mesmo que não um movimento não difusionalmente natural, é mais fácil para esse potássio do que sair da célula, como deveria ser a condição natural de um íon em concentrações intra e extracelulares nos limites fisiológicos. Se isso é verdade, esses canais retificadores para dentro, esses canais KIR, eles não são claramente reconhecidos em condições fisiológicas. Eles terão mais efeito laboratorial, mais efeito científico do que especificamente um efeito numa célula nativa, numa condição de um indivíduo vivo, né? De um ser vivo, seja ele animal de qual ordem e categoria, né?
que nós podemos perceber então é que esses canais eles têm mais facilidade de permitir o fluxo de fora para dentro do que de dentro para fora. Aqui então, turma, nós temos a relação, né, das famílias, das subfamílias de canal para potássio. Mas observem muito bem que nós temos, né, o que nós chamamos aí de subfamília dos retificadores para dentro, que está exposta aqui embaixo, e a família dos sensíveis à voltagem. Nessa brincadeira aqui nós temos pelo menos 1, 2, contando com os dependentes de cálcio de condutância elevada e os dependentes de cálcio de condutância baixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pelo menos 17 tipos, subfamílias de canais iônicos para potássio, né, reconhecidos na natureza. Não necessariamente todos esses canais estarão presentes em todas as espécies, né? Pode ser uma espécie de inseto que tenha um dado canal e esse canal não esteja presente em humanos, pode ser uma dada subfamília presente numa planta, né? E não presente no reino animal, mas o que é importante é que esses canais já foram reconhecidos, já estão catalogados, já são sabidos existir, não é? Então nós temos aqui alguns elementos que compõem, né? Então essa subclasse aqui de retificadores para dentro, e percebam, por exemplo, que esses Q 2.1 e 5.1 eles estão muito próximos em termos de sequência genética. Por exemplo, o 8.1 e o 4.1 eles têm uma diferença, né, uma distância. Aqui a gente vai compreender um pouco mais quando a gente vai falando sobre sódio, canal para sódio, e por conseguinte a gente vai conseguir ver aqui a porcentagem de similaridade que esses canais possuem, né? Então alguns possuem 90% de similaridade, 85, 80, 75% de similaridade entre a sua sequência genética, né? Percebam, por exemplo, que os canais dependentes de cálcio com condutância elevada e dependentes de cálcio com condutância baixa, eles não são muito próximos uns dos outros em termos filogenéticos, né? Já os canais ativados por voltagem, esse Vzinho aqui está indicando que é um canal ativado por voltagem, né, ou sensível à voltagem, a gente consegue perceber que 1 e 3 são muito próximos, né? Mas, por exemplo, se a gente pegar aqui 6, 8 e 9, eles estão muito distantes, por exemplo, do 5, do 2, né, em termos filogenéticos. Isso é interessante para a gente compreender as características biofísicas, fisiológicas e até mesmo histológicas de cada um dos canais ou tipos de canais, subfamílias de canais presentes em tecidos específicos, em células específicas, né? Já que nós falamos dos KIR, né, falamos dos canais retificadores para dentro, agora nós vamos falar dos canais ativados por voltagem, dependentes de voltagem, sensíveis à voltagem, e eles são chamados de KV, né? Esses canais são dependentes de voltagem, como o nome já diz, e a probabilidade do canal estar aberto aumenta com a despolarização elétrica da membrana. Uma coisa que é importante a gente perceber, turma, apesar do canal para potássio sensível à voltagem demorar mais tempo do que o canal para sódio a se abrir e se inativar, não quer dizer exatamente que foram dois estímulos diferentes que fizeram a abertura desses canais presentes numa mesma célula. O mesmo estímulo foi capaz de abrir canais para sódio e canais para potássio. A diferença é a cinética, é a dinâmica
a velocidade de abertura de canais iônicos. E isso pode estar relacionado também com essa diferença filogenética aqui. A alteração de um ou de poucos aminoácidos num determinado segmento de um canal iônico pode determinar se esse canal iônico vai ser sensível àquele estímulo ou não, por exemplo. Né? Então, existem famílias dos que nós chamamos, esses aqui em especial, os canais ativados por voltagem, são chamados de retificadores tardios. São chamados de tardios exatamente por quê? Porque eles retificam, eles consertam o potencial de membrana de uma membrana que está passando por um potencial de ação. E eles são chamados de tardios porque eles respondem mais lentamente o mesmo estímulo que fez os canais para sódio, extremamente rápidos, responderem inicialmente. Então, durante o processo de repolarização, esses canais KV, eles vão se tornando inativados e quando alcançam o potencial de repouso, canais inativados passam ao estado fechado. Então, turma, a receita para o canal iônico é passar de fechado para aberto, aberto para inativado e inativado, teoricamente, para fechado, para estar pronto para ser aberto novamente, desde que haja um novo estímulo e um novo potencial de ação. Nós vamos ver um pouco mais sobre essa condição de canais fechados daqui a pouquinho. Existem também, turma, canais para potássio, que são chamados de canais para potássio dependentes de voltagem. E esses canais dependentes de voltagem, sempre que ocorre entrada de cálcio, sempre que ocorre entrada de cálcio no interior da célula, isso faz com que esses canais para potássio eles se tornem mais potencializados. É isso que está sendo mostrado nessa figura aqui, não é? Nós temos a curva azul na ausência de cálcio e nós temos a curva vermelha na presença do cálcio. Então percebam que na presença do cálcio existe uma potencialização à hiperpolarização. Então, quando o cálcio está aumentado em suas concentrações no interior da célula, faz com que os canais para potássio eles tenham mais eficiência para sair da célula e eles causam repolarização a princípio ou hiperpolarização quando eles estão mantidos, quando os canais estão mantidos por um período muito longo. Então, turma, para a gente compreender essa condição de que ou o canal está aberto, ou o canal está fechado, ou o canal está inativado, nós vamos precisar compreender esse triângulo aí, que é o que nós chamamos de modelo cinético para o canal, para perceber se o canal ele está fechado, aberto, propenso a estar fechado, propenso a estar aberto. O que é que está acontecendo? Essa é uma função específica do canal para sódio, né? Perceba que F é o estado fechado e ele pode passar do estado fechado para o estado aberto. E ele pode passar do estado aberto para o estado fechado. Naturalmente seria fechado, aberto, aberto, inativado, fechado. Contudo, principalmente em laboratório, né, onde nós conseguimos manter a corrente ou a voltagem nos valores que nos interessam, então nós teremos, por conseguinte, a possibilidade de fazer com que esse canal passe de aberto para fechado, de inativado para aberto, ou de fechado para inativado, de acordo com as alterações que nós fizermos de maneira bastante controlada para se observar essa condição. No mais, o que é natural e mais comumente observado na natureza é a passagem do canal de fechado para aberto, de aberto para inativado e de inativado para fechado. Agora,
nós podemos perceber aqui a correlação existente entre canais para sódio dependentes de voltagem. Percebam que canais nave 1.1 e nave 1.2 estão muito próximos entre si, né? Tem menos do que 5% de diferença entre si. Então aqui a diferença é igual a zero, não tem ninguém que tem diferença igual a zero, 5%, 10% de diferença, 15%, 20% e 25%. Né? Então nós vamos observar, por exemplo, que o nave 1.9 e o restante das famílias tem mais do que 25% de diferença entre eles, de diferenças filogenéticas entre eles. O que nós vamos perceber, turma, é que esses canais nave 1.1 a nave 1.9, eles são muito ricos nos vertebrados, né? Isso, obviamente, nos humanos também. Então, é muito comum encontrar canais nave, né, 1.1 até 1.9, e para cada tipo específico de tecido, características específicas de tecido, nós teremos tipos específicos de canais iônicos. Veja aqui na descrição dessa figura. Entre nave 1.1 e nave 1.9, diferença de 25% na sequência de aminoácidos. Os canais nave 1.1, 1.2, 1.3 e 1.7 são expressos por neurônios e são sensíveis à tetrodotoxina, ou seja, na presença de tetrodotoxina, nos nave 1.1, 1.2, 1.3 e 1.7, eles se tornam bloqueados por essa substância, né? Já os canais nave 1.5, 1.8 e 1.9, eles não são sensíveis à tetrodotoxina, eles são resistentes à tetrodotoxina. Ou seja, mesmo em concentrações nanomolares, micromolares de tetrodotoxina, esses canais nave 1.5, 1.8 e 1.9, eles não são bloqueados. Nave 1.8 e 1.9, eles são expressos em neurônios. Nave 1.5 mais em célula cardíaca e nave 1.4 em células musculares esqueléticas e nave 1.6 em neurônios do sistema nervoso central. Por quê? Para que reconhecer a diferença de família? Simplesmente para falar que um canal iônico é diferente do outro? Não, não é por isso, não é? Nós temos essa distinção dos canais iônicos sendo observada as suas variações, né, nave 1.1 até nave 1.9, e além da sua localização topográfica relacionada a tipos específicos de tecidos, nós vamos observar também a resistência a toxinas, como é o caso do 1.5, 1.8 e 1.9, e o que é importante perceber, por exemplo, é que em sendo resistentes à tetrodotoxina, esses canais eles também são resistentes a tantas outras toxinas presentes, principalmente toxinas presentes em animais peçonhentos, né, em peçonhas ou em venenos, eles são resistentes também a outras toxinas, toxina escorpiônica, toxina ofídica, toxina aracnídea, entre outras características. Não é? Outra condição, turma, não é só a diferença farmacológica entre nave 1.1 e nave 1.9, mas também a diferença biofísica, ou seja, em que potencial o canal nave 1.1 ele é ativado, em que potencial nave 1.2, 1.3, 1.5 e assim por diante. Então nós já falamos pelo menos aqui 3 características que diferenciam canais iônicos ativados por voltagem, canais processos ativados por voltagem. Topografia, ou seja, em que tipos de tecidos estão localizados, sensibilidade à toxina, né? Cinética de abertura e de fechamento, amplitude da corrente,
e até mesmo alvo farmacológico, né? Existem alguns canais iônicos que são importantes alvos farmacológicos para uma dada substância, para uma dada droga, e outros não têm o mínimo efeito dessa substância, desse fármaco, desse tipo de canal iônico dentro dessa grande família aí. É importante, turma, e interessante mostrar para vocês aqui, por exemplo, em um dos trabalhos que nós apresentamos, que nós produzimos, quando eu digo nós, eu e a equipe do laboratório do qual eu realizei experimentos de mestrado, o que nós conseguimos perceber, por exemplo, é que os canais NAV 1.8 e NAV 1.9, eles são resistentes à tetrodotoxina e eles eram também resistentes à toxina, ao veneno escorpiônico, né? E nós gostaríamos de comprovar a eficiência dessa sensibilidade ao veneno. Nós conseguimos compreender que provavelmente quem dá a esse canal NAV 1.8 e a esse canal NAV 1.9 mesma resistência à tetrodotoxina, mas a sensibilidade à toxina escorpiônica, pode estar relacionado a esse resíduo alanina aqui na NAV 1.8 e arginina aqui em NAV 1.9. Se nós observarmos aqui eu fiz um comentário equivocado com vocês. O que nós queríamos mostrar com essa figura aqui é que o canal NAV 1.5, apesar de ser resistente à tetrodotoxina, ele era sensível ao veneno. E nós conseguimos predizer o motivo pelo qual esse canal NAV 1.5, que está aqui nessa linha, ele é resistente à tetrodotoxina, mas ele é sensível ao veneno do escorpião, exatamente porque ele se comporta com o aminoácido, o resíduo de aminoácido, na posição crítica, que é essa posição que está dada aqui, a alanina e a arginina NAV 1.8 e NAV 1.9, essa posição é a posição 16,13. Essa posição 16,13 em NAV 1.2, ele tem um glutamato nessa posição. E esse glutamato confere a esse canal a sensibilidade ao veneno de escorpião. E nós percebemos que o NAV 1.5 não tem um glutamato, mas tem um aspartato aqui, né, aqui nessa região, NAV 1.5. Ou seja, confirmando o motivo pelo qual o canal NAV 1.5 ele é resistente à tetrodotoxina, assim como 1.8 e 1.9, mas ele não é resistente ao veneno, assim como os demais, 1.1 até 1.6, exatamente porque o resíduo aminoácido que ele possui nessa região específica para a ligação do veneno escorpiônico e não específico, né, para a ligação de tetrodotoxina, é o que dá a nós a chave, que nos deu a chave para que nós pudéssemos compreender o motivo pelo qual o NAV 1.5 é resistente à tetrodotoxina, mas é sensível ao veneno do Titius baiensis. Nós temos também, turma, né, nós tínhamos mostrado há pouco aí, né, os canais para sódio ativados por voltagem. Nós vimos mais cedo um pouco de canais para sódio ativados por voltagem. É importante falar então sobre os canais para sódio epiteliais. Esses canais epiteliais, eles estão presentes não especificamente no epitélio cutâneo, né, na pele, mas eles estão presentes principalmente no aparelho formador de urina, né, lá no sistema renal. E a presença desses canais epiteliais
lá no sistema renal, eles vão fazer ou a reabsorção ou a secreção de sódio de acordo com a necessidade daquele momento, né? De acordo com a necessidade do que foi percebido pelo sistema nervoso central e qual foi a necessidade de regular a homeostase com a liberação ou não de íons de sódio através desses canais epiteliais. Né? Estão presentes principalmente no ducto coletor dos rins e no intestino grosso. Falamos então sobre os canais para sódio, falamos sobre os canais para potássio, vamos falar agora um pouco sobre os canais para cálcio. Eles interferem no potencial de membrana das células excitáveis por um motivo óbvio, né? Eles têm carga positiva 2 vezes maior do que o sódio e do que o potássio, né? Eles agem, os canais para cálcio, eles agem como modulador de reações intracelulares. A gente conhece, por exemplo, canais para cálcio, canais para potássio, que são ativados por cálcio. Liberação de cálcio dentro de miócitos, através do retículo sarcoplasmático e, mais especificamente, pelos canais receptores de rianodina. Né? Nós também sabemos que eles podem agir na contração muscular, né? Na extinção programada da célula, que é o processo de apoptose, entre outras condições. E nós sabemos que esses canais para cálcio eles são divididos também em vários tipos, mas a gente nos chama a atenção os canais que são ativados por despolarizações muito altas, muito próximas de zero, por isso são chamados de H, como High Voltage, né? Activated. Então esses canais eles são ativados com potencial muito alto, próximo de zero, e tem aqueles que são ativados com potencial muito baixo, muito próximo do potencial de repouso, valores mais negativos, que são os low, então os high e os low. Aqui nós conseguimos observar que os canais para cálcio, eles estão divididos aqui em subfamílias, né? Essas subfamílias daqueles que se ativam com alta voltagem, aqueles que se ativam com baixa voltagem, e nós temos dentro deles os que nós chamamos de canais para cálcio tipo L, 1, 2, 3 e 4, o P, que é o 2.1, o N, que é o 2.2, e o R, que é 2.3, além do T, né? O T que está aí relacionado aos canais para cálcio tipo 3, não é? Então, o tipo L tem esse nome porque geram condutâncias mais elevadas. Condutâncias mais elevadas geram a maior amplitude de correntes, por isso são chamadas de L ou large. Os canais tipo N, que estão presentes no sistema nervoso, mas não só ele, N, sistema nervoso, mas também os P e os Q. E os canais, por exemplo, tipo T, que são os canais transient, ou seja, aqueles que impedem que o potencial de repouso se mantenha por períodos longos, fazendo com que o potencial, entre aspas, de repouso seja uma rampa e que essa rampa consiga deflagrar potenciais de ação de forma espontânea, né? Isso é chamado então de marca-passo. Esse marca-passo pode estar presente no nosso material e também no sistema nervoso central, em estruturas, por exemplo, como o tálamo. Então, cada um dos canais aí com sua denominação, e cada denominação com seu nome de acordo com sua ou localização ou tipo de atividade que esses canais são capazes de realizar. Então, turma, falamos dos canais para potássio, falamos dos canais para cálcio, agora nós vamos iniciar falando um pouco sobre canais para cloreto. Esses canais para cloreto, na verdade, deveriam ser chamados de canais aniônicos, eles são um pouco negligenciados, né? Vocês vão de convir comigo que os canais mais bonitinhos aí são os queridinhos da turma, os canais para sódio, os canais para cálcio, né? E os canais para potássio. O canal para cloreto ele não entra exatamente aí na conta como sendo um canal né, super, digamos assim, realçado, valorizado. É um canal aniônico, ou seja, um canal um pouco promíscuo. Ele permite a passagem de mais de uma natureza
iônica, e vocês podem perceber o nitrato, brometo, iodeto e o HCO3-, né? Por esse motivo, já que eles passam HCO3-, esses canais para cloreto eles devem ter alguma relação com o equilíbrio ácido-base, e é importante a gente perceber e ficar de olho nisso. Quantitativamente, então, o cloreto é o ânion mais abundante do meio extracelular. No compartimento intracelular existe em concentrações bem mais baixas. Então, turma, se existem canais para cloreto, esses canais se abrem, o cloreto ele vai tender a entrar na célula, né? E se ele está entrando na célula, ele vai entrar com cargas negativas. Se fosse com cargas positivas, geraria correntes negativas. Como são cargas negativas, como é carga negativa, ela vai gerar correntes positivas. Também, turma, interferirá no potencial da membrana, né? De forma que, por exemplo, quando ocorre o potencial de ação no músculo cardíaco, existe um momento que os canais para cálcio, ou canais sódio-cálcio, eles se abrem e fazem com que haja um platô, e esse platô, ele de alguma forma confere estabilidade à membrana do músculo cardíaco, e por conseguinte, a realização da contração, ela acontecerá de forma mais eficiente, né? Além disso, os cloretos, eles estão muito relacionados aí com o HCO3-, então eles fazem, no final das contas, ele troca pelo HCO3-, por essa substância, né, carbonato, e isso faz então com que haja a regulação do pH dentro da célula, né? E também os canais para cloreto, eles participarão da regulação do volume intracelular. Eu falarei disso ainda hoje. Então, esses canais para cloreto, eles estão muito presentes em músculo esquelético. Durante o repouso, esses canais para cloreto, a condutância ao cloreto predominante sobre os demais íons. Então, no músculo em repouso, é o cloreto que está trafegando de um ponto a outro, né? E se ele está entrando na célula, ele vai entrar com carga negativa, vai gerar correntes positivas, né? No potencial de repouso, as membranas são 3 a 10 vezes mais permeáveis ao cloreto do que ao potássio, né? Então, no início da aula eu falei para vocês, existem canais que são mais negligenciados, outros que são mais valorizados. O importante é que canais iônicos, eles todos juntos, eles fazem efeitos importantes para a manutenção da saúde daquele indivíduo. Então nós temos aqui os canais para cloreto do tipo Cl ou ClCa. Esses canais são aniônicos e possuem uma permeabilidade ao iodeto maior do que a de nitrato, que é maior do que a de brometo, que é maior que a de cloreto. Ou seja, o único elemento que é menos suscetível a atravessar a membrana por esse canal é o próprio cloreto, que dá nome ao canal aniônico, né? Esses canais para cloreto, eles estão presentes principalmente nas células nervosas, nas células musculares e também nos epitélios glandulares. E neurônios, eles auxiliam na estabilização do potencial de membrana, e eles fazem inclusive com que a excitabilidade neuronal ela reduza, né? Então, eles vão contribuir para dar estabilidade na membrana, mas eles não vão contribuir ou melhor dizendo, eles vão contribuir reduzindo a estabilidade, eles não vão contribuir fazendo com que esse canal se torne mais excitável, né? E, por exemplo, em glândulas salivares, canais para cloreto na membrana apical, eles são a via de secreção do ânion para a luz da glândula. Então, principalmente nas glândulas salivares, a presença do canal para cloreto
é exatamente fazer o encaminhamento da substância produzida nas glândulas para a luz da glândula e para que possa então ser liberado, já que são glândulas salivares, como saliva, e que possam umidificar, né, alimentos e as vísceras orais. Para que vocês tenham uma ideia do quanto que o canal para cloreto é importante para a regulação do volume celular, eu darei a vocês aqui um exemplo importante, né, que são aqueles casos que nós falaremos hoje ainda dos canais que são relacionados à fibrose cística, né? Quando as células normais, naturais, são expostas a soluções hipotônicas, ocorre por osmose, né, movimento de líquido, e vai haver aumento do volume celular inicialmente. E a recuperação deve acontecer em seguida, mas de forma mais lenta até que o problema, né, seja resolvido. Então a recuperação do volume original, ela acontece mais lentamente do que a alteração do volume quando as células foram colocadas em soluções hipotônicas. A alteração desses canais para cloreto gera efluxo de ânion. Com o efluxo de ânion acontece despolarização, voltagens positivas, e faz com que haja efluxo de potássio. Então, a saída de cloreto interfere no potencial de membrana a ponto de fazer com que o potássio, saia da célula também. Então, uma vez que potássio e cloreto se encontram, eles, então, se transformam em KCl, né? Nesse caso, vai haver a redução da osmolaridade do compartimento intracelular, haverá um movimento de água para fora da célula e a recuperação do volume celular original. Então percebam que o cloreto ele tem importante efeito osmótico, às vezes até um pouco mais proeminente do que o próprio potássio. Então sempre útil, sempre importante estar atentos às concentrações de potássio e aos movimentos desse potássio através da membrana. Então, turma, especificamente falando sobre o CFTR, que é um tipo específico de canal para cloreto, e esse tipo específico de canal para cloreto é um canal adoecido, né, que tem alguma dificuldade com o cloreto, ele é uma condição patológica que acomete os epitérios da árvore respiratória, do trato gastrointestinal e do pâncreas. Então, nós podemos chamar esses canais então de canais para cloreto do tipo CFTR. CFTR quer dizer que é uma situação reguladora da condutância transmembrana, principalmente da regulação do cloreto, né? E faz com que esses canais eles sejam reguladores da condutância de membrana, mas especificamente quando o indivíduo é diagnosticado com fibrose cística. Então, a secreção de cloreto depende mais de canais aniônicos da membrana apical celular, e na fibrose cística, a redução da secreção de cloreto. Há, no entanto, reabsorção de sódio e redução na secreção de fluido. Então, percebam a importância osmótica do ânion de cloreto, na verdade. Ele é importante até porque ele se junta, né, com os cátions, sódio e potássio, e gera alguns resultados aí em termos de composição de elementos químicos. Bom, turma, falamos muito então aí sobre canais iônicos, inclusive os canais ativados por voltagem, né? E agora nós vamos falar de uma outra categoria de canais iônicos, que são aqueles que compõem as sinapses químicas. Nós já falamos dos canais que compõem as sinapses elétricas, que são as junções comunicantes, né? Nesse caso aqui das sinapses químicas, nós temos, na verdade, a sinapse química dependente de neurotransmissor.
E esses neurotransmissores, eles devem estar ligados a esses receptores ionotrópicos, e esses receptores ionotrópicos devem fazer rapidamente sua ação. As sinapses químicas acontecem com a informação de um neurônio para o outro, mas pode ser também de um neurônio para um músculo cardíaco, poderia ser também para uma célula secretora, não necessariamente, não por então somente para um tecido nervoso. Né? Além disso, a informação ela é trafegada, ela é feita, ela é carreada pelo neurotransmissor, que é uma espécie de mediador, e que tem uma molécula normalmente pequena. Essa molécula normalmente, onde ela faz sinapse, existem enzimas específicas para degradar essa substância e impedir que ela permaneça por períodos longos ligados ao receptor ionotrópico. E nós temos as sinapses ionotrópicas rápidas, que são aquelas nas quais o neurotransmissor se liga ao receptor na própria proteína que forma o canal iônico. Ou seja, é semelhante aos neurotransmissores tais como a acetilcolina. Né? Esse neurotransmissor está ligado diretamente a um canal iônico, e todas as vezes que o neurotransmissor está presente, ele permite a abertura desses canais iônicos, e esses canais iônicos, então, permitem a entrada específica de uma espécie iônica em especial. E nós temos ainda o que nós chamamos das sinapses ionotrópicas de sinapses excitatórias ou sinapses inibitórias. As sinapses excitatórias são aquelas que estimulam a abertura de canais para sódio, né? Ou ainda, né, produzem a abertura de canais para sódio. Essa, então, é uma sinapse ionotrópica excitatória. Poderia ser também em relação ao cálcio, né? Uma vez que o cálcio entra na membrana, ele pode também realizar sinapse excitatória. Agora, no caso de uma sinapse inibitória, muito provavelmente o canal que está sendo aberto é um canal para cloreto ou um canal para potássio. Né? Todas as vezes que esses dois elementos, esses dois elementos estiverem com seus canais ativados, haverá então a passagem do cloreto ou do potássio através desses canais, e assim sendo, o potássio sairá da célula levando consigo cargas positivas de dentro para fora. Né? Ou ainda canais para cloreto, que vão fazer com que o interior da membrana fique cada vez mais negativo. Isso então é o que caracteriza uma sinapse inibitória. Essas sinapses excitatórias e inibitórias, elas devem acontecer principalmente as inibitórias, dentro do sistema nervoso central, de forma a uma via está sendo estimulada e uma via paralela, mas que tem função contrária, deve estar sendo estimulada junto, para que uma faça o efeito e a sua oponente deixe de fazer o efeito. Então pode haver uma sinapse excitatória naquela sinapse, naquele neurônio, que faz aquela ação que se espera que seja feita, e existe o neurônio, o canal iônico, que estará nos neurônios que devem ser impedidos de funcionar naquele momento. Né? Então, se nós observarmos aqui, e talvez uma informação interessante sejam músculos antagonistas, por exemplo, o músculo anterior da coxa e o músculo posterior da coxa, eles são antagônicos em termos de movimento. Um é para fazer dobrar a perna e outro é para fazer esticar a perna. Não daria muito certo se os dois estivessem sendo estimulados simultaneamente. Então, se eu preciso ficar de pé, a área que vai ser estimulada é a área que inerva a região anterior. Né? Se eu preciso ficar de pé. E se eu preciso, por exemplo, dobrar a perna para me sentar, quem vai entrar em ação agora não é a musculatura anterior, é a musculatura posterior da coxa. E essa musculatura posterior da coxa, ela precisou ser inibida previamente, né? Para que, ora uma atividade fosse feita, ora outra atividade fosse feita, ora flexão, ora extensão, sem que houvesse conflito aí dessas duas situações. Então aqui nós temos
neurônios do eixo somatosensorial, levando as informações da periferia para o sistema nervoso central. Perceba que nós precisamos de neurotransmissores, porque nós temos uma gama de neurônios, né? E isso às custas, obviamente, do sistema nervoso autônomo, que está aqui na periferia, mas também o sistema nervoso central, constituído por medula e encéfalo. Do lado de cá, nós estamos vendo condições motoras, o eixo motor esquelético, né? Do qual nós estamos percebendo aqui que existem vias paralelas, existem vias que vão levar informação para o cerebelo, de forma a fazer com que o movimento seja harmônico. Ok, e o que uma sinapse química faz, então, que ela é tão importante? Uma sinapse química ela é responsável por estimular a deflagração de um potencial de ação. Se ela está presente e gera um potencial de ação, a sinapse química ela deverá fazer com que o neurônio pós-sináptico ele seja excitado. Como é que nós vamos fazer isso? Existe aqui alguma situação, entrada de cálcio. A entrada de cálcio faz com que as vesículas migrem para essa região. Uma vez migradas e tocando a membrana se funde, o seu interior ele vaza para o lado de fora e esse neurotransmissor faz então conexão com os receptores lá no neurônio pós-sináptico. Então nós temos aqui, por exemplo, um receptor ionotrópico ou nós temos também um receptor metabotrópico. A diferença entre o ionotrópico e o metabotrópico é que o ionotrópico ele estimula, abre para a passagem de uma dada substância ou de uma grande quantidade de substâncias, e essa é a principal característica então do ionotrópico, ligação na membrana ou na proteína de canal, abre-se a proteína de canal e há então o fluxo despolarizante para o interior da célula. Por outro lado, nós temos também vias de segundo mensageiro ou ainda aqueles que têm resposta celular ao potencial de membrana, às cascatas bioquímicas e a regulação da expressão gênica. Desse ladinho de cá, nós temos o receptor metabotrópico. O que acontece? O neurotransmissor se liga, uma série de cascatas de eventos acontecerão aqui. Esses eventos, então, vão ativar via de segundo mensageiro, e essa via de segundo mensageiro vai fazer uma série de atividades no interior da célula pós-sináptica. Aqui nós temos as junções comunicantes. Percebam que o potencial de ação acontece, e tudo que está dentro de uma membrana pode migrar para a sua vizinha. A membrana de um neurônio pode migrar para a sua vizinha. E a recíproca também é verdadeira. Qualquer substância que estiver aqui e estiver em menor concentração aqui, pode haver difusão desse ponto aqui para esse ponto de cá. Então, pessoal, nós conseguimos perceber claramente qual é a diferença entre sinapse química e sinapse elétrica. A sinapse química ela tem uma distância entre o neurônio pré e o pós-sináptico, que varia entre 200 e 300 angstrom. No caso aqui da junção comunicante, 10% desse valor aqui. Nós temos uma fenda entre 20 e 40 angstrom. Ou seja, nós temos aqui membranas mais próximas, membranas mais distantes, até mesmo para que haja espaço aqui para que esse neurotransmissor ele seja fracionado e removido daqui. O que não precisa acontecer nessa região, porque nós não temos ligantes externos, nós só temos íons que atravessarão de um lado para o outro e gerarão um potencial de ação nessa membrana. Nós precisamos falar, turma, um pouco sobre canais que respondem a neurotransmissores, e um deles são os colinérgicos nicotínicos. Esses colinérgicos nicotínicos, eles têm como neurotransmissor a acetilcolina, agem principalmente no sistema nervoso central, mas mais especificamente aí na sinapse dos gânglios periféricos do sistema nervoso neurovegetativo, sistema nervoso autônomo e membranas das células musculares esqueléticas nas junções neuromusculares, também chamado de placa motora. Então, esses são chamados colinérgicos nicotínicos, exatamente porque a nicotina é capaz de estimular esse tipo de canal iônico.
Nós temos também os muscarínicos, que tem esse nome porque a substância, tanto a nicotina quanto a muscarina, fizeram efeito nesses canais para cloreto. Não necessariamente que as pessoas ainda tenham, que as pessoas tenham contato, né, com a nicotina, né, para que faça então algum tipo de resposta biológica. Temos também, turma, os canais chamados glutamatérgicos, que tem como neurotransmissor específico e especial glutamato, mas que também é sensível ao aspartato. São sinapses excitatórias do sistema nervoso central. Nesse caso, os receptores, para o glutamato, né, eles são ionotrópicos, em que seu sítio de ligação é exatamente uma parte de um canal, né? E nós temos os receptores metabotrópicos, que estão diretamente ligados às proteínas G. Então, nós temos canais que são ionotrópicos, aqueles que se abrem quando o neurotransmissor está presente, e aqueles metabotrópicos que vão fazer efeito em receptores de membrana que já é sabido ter, ou que já é sabido ter no seu as características, né, de serem ligados a canal. Metabotrópico, especificamente, via de segundo mensageiro, para que possa ser feita, então, uma cascata intracelular e essa cascata possa desempenhar atividades duradouras no interior da célula. É interessante perceber que esses glutamatérgicos, eles são sensíveis ao glutamato, mas são sensíveis também ao aspartato. Por esse motivo, existem receptores glutamatérgicos, ou chamados receptores NMDA. NMDA vem do nome N-metildeasparto. E também aqueles receptores que são considerados não NMDA. Tá certo? Então nós temos os canais glutamatérgicos, que podem estar divididos em receptores para glutamato e receptores para aspartato. Aqui nós temos então uma imagem de uma célula que tem uma substância para fazer um determinado efeito. Quando a substância se liga, causa mudança conformacional dessa proteína aqui. Essa proteína, ela atrai, né, um elemento, né, proteico macroscópico produzido a partir do GDP e do GTP, né? E essa grande quantidade de elementos aqui precisa se dissolver, precisa se separar para fazer a ação em cada uma das áreas dessa célula, desse organismo. Então nós temos o número 1 aqui, proteínas, né, vias de segundo mensageiro, que vão abrir o canal e permitir a saída do potássio. Nós temos também aqui enzimas presentes na membrana que vão ser metabolizadas ou que vão auxiliar no metabolismo dessa substância aqui. Nós temos ainda uma proteína ativa que ativa uma ou mais enzimas extracelulares, que são os ativadores químicos celulares específicos, e tem também o número 4, que ativa a transcrição gênica, proteínas e mudanças estruturais. Então, nesse caso aqui, 3 e 4 especificamente, que houve já declaradamente interesse, né, para funcionamento dessa condição aí, nós temos que a proteína G, ela pode estar ligada à proteína de membrana, mas o importante é que ela, numa via intracelular, é capaz de fazer efeitos tanto no canal quanto cascatas no interior da célula. Nós temos também, turma, o que nós chamamos aí de canais em sinapses inibitórias, que são os neurônios GABAérgicos ou colinérgicos. GABA é a conhecida ácido gama-aminobutírico, ou ainda a glicina, relacionada aos glicinérgicos. São sinapses inibitórias do sistema nervoso central, estão ligados a canais iônicos, aniônicos. Esses aniônicos, né, eles respondem por permitir a passagem de cloreto, iodeto, nitrato, brometo
e eu não me recordo exatamente o que é esse elemento químico aqui. E aí, todas as vezes que esses canais eles são ativados, fazem com que um desses elementos aqui saia através dessa membrana, alterando o potencial de membrana e interferindo na cinética desses elementos. E a glicina, ela está no sistema nervoso central, mais especificamente no medula, GABA no sistema nervoso central, mais especificamente no encéfalo. Nós também observamos canais em sinapses purinérgicas. Purinérgicas são aquelas derivadas de purinas. E quem são essas purinas? A adenosina e o ATP. Né? E os canais em sinapses purinérgicas, eles são seletivos a cálcios e contêm sinapses excitatórias. Então, turma, nós falamos também um pouco mais sobre o assunto membranas celulares, nós falamos ontem, e falando hoje sobre canais iônicos, sejam eles ativados por voltagem ou ativados por outro estímulo qualquer, né? Não só necessariamente voltagem, né? Nós sabemos que os canais iônicos são responsáveis pela estabilidade do ambiente no qual nós trabalhávamos, apesar de todos os pesares. Então, pessoal, nós vamos encerrar, então, essa atividade, né? Mostrando para vocês aí que nós temos, utilizamos o Catterall, né? Um artigo do Catterall, o livro de membranas excitáveis para os canais iônicos de membranas excitáveis de Bertil Hiller e Eric Kandel, Princípios de Neuroscience. Um livro realmente muito bom, muito completo para quem tem interesse na área de neurociência. Agradeço a todos vocês e amanhã, sexta-feira, nós teremos nossa aula ao vivo, né? Vou conversar com a professora Sandra para poder obter dela a senha para usar o Zoom. E aí, então, nós nos encontraremos presencialmente / virtualmente sexta-feira para a gente concluir essa perna aí da nossa atividade, da nossa aula. Correto? Um abraço em todos, muito obrigado pela atenção.